Gente, com relação aqui às enfermarias com leito de retaguarda, esses leitos eles foram implantados recentemente por uma lei federal que prevê a abertura de leitos especializados para o tratamento de pacientes com transtornos mentais em surto ou em crise de sofrimento psíquico. Quer dizer, são aqueles pacientes que surtam, tem algum descontrole ali do problema de saúde mental dele e que necessita ali de um período de internamento para poder estabilizar ali aquele quadro geral dele. Esses leitos têm alguns critérios para que se possa internar esses pacientes. Então, como por exemplo, pacientes em grande sofrimento psicológico, em surto, que oferecem riscos à família ou às pessoas mais próximas dele, que cuidam dele, e que por causa desse risco é indicado ali uma internação hospitalar, que ele vai ser estabilizado com o uso de medicamentos até que ele retome as suas funções normais e possa voltar para conviver normalmente em sociedade. Os leitos de retaguarda, na verdade, é uma resolução que foi encontrada para que aos poucos diminuam os hospitais psiquiátricos no estilo manicômio, que não tinha assim nenhum atendimento humanizado adequado, nem era um ambiente acolhedor para esses pacientes. Então a reforma psiquiátrica, aos poucos, ela está, digamos assim, retirando esse modelo hospitalocêntrico dos manicômios para reengajar esses pacientes na sociedade, e esses pacientes, quando eles necessitarem de internamento hospitalar, eles podem ser internados em hospitais comuns com esses leitos de retaguarda, que eles são adaptados para receber esses pacientes, principalmente na questão da segurança e da vigilância desses pacientes. Tendo em vista que são pacientes em sofrimento psicológico, eles podem, num momento de surto ou numa crise, serem mais agressivos e agredir mesmo ao pessoal da equipe, pessoal que cuida dele, ou visitantes, ou até mesmo o acompanhante. Então é por isso que é tão importante, quando a gente fala em leitos de retaguarda, a utilização de recursos que mantenham a contenção física ou medicamentosa desse paciente. A contenção medicamentosa é feita com medicamentos benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, neuleptil, fenitoína e outros medicamentos como Gardenal, que ajudam a manter o paciente calmo durante ali a estadia hospitalar dele. E a contenção física é quando esse paciente está muito agressivo, vai ter que ali a equipe conter fisicamente esse paciente, realmente tendo que muitas das vezes amarrar, porém esse procedimento ele é o último recurso que é utilizado, a questão de conter fisicamente o paciente no leito através de ataduras, amarrando esse paciente para que ele se recomponha e saia daquele momento de crise sem oferecer riscos à equipe e nem a ninguém ali no ambiente hospitalar. Esse ambiente dos leitos de retaguarda ele deve ser um ambiente acolhedor, quer dizer, que acolhe, que trata de forma humanizada o paciente, e deve ser um ambiente salubre, ou seja, limpo. As condições de higiene, de asepsia e as condições de desinfecção devem ser também tão rigorosas quanto nos outros ambientes hospitalares. E também um ambiente humanizado. Vigilância contínua, tanto da equipe de enfermagem como da equipe de guarda municipal que fica ali também fazendo essa vistoria dos pacientes internos, como também dos familiares e acompanhantes que devem estar vigilantes a esse paciente. E esses hospitais eles devem permitirem o acompanhamento 24 horas durante o internamento desse paciente, com o acompanhamento de alguém, algum membro da família, alguma pessoa que possa passar a confiança ali para o paciente. Com relação à estocagem dos medicamentos, a primeira recomendação é que as ampolas hipersensíveis à luz, elas devem ser mantidas em ambientes escuros, mas ventilados. Então, normalmente são dentro de gavetas, porém com fluxo de
ventilação ali ambiente contínua, para que possa ali essas ampolas de medicamentos serem mantidas a sua originalidade e que não haja ali alterações químicas dos medicamentos. Como já havia falado também anteriormente, as insulinas, soluções cristalóides, que são soros, bolsas de hemoderivados, soros e imunoglobulinas, eles devem ser colocados em locais específicos, em geladeiras, a temperaturas baixas, que possam também manter esses medicamentos e esses hemoconcentrados. Os medicamentos, eles devem ser mantidos separados por classes terapêuticas, como eu também já havia dito. Antibióticos numa parte, antitérmicos em outra, antineoplásicos em outra parte. De preferência dentro de gavetas ou armários, mas separados por meio de bandejas, para facilitar ali a identificação desses medicamentos, até mesmo para evitar erros ou trocas no momento de administrar esses medicamentos. Broncodilatadores inalatórios, como por exemplo o Berotec, Atrovente, eles devem ficar próximos às máscaras de nebulização. Essas máscaras elas ficam em recipientes adequados, tampados, fechados, ali lacrados, porque essas máscaras elas são desinfectadas, mas é importante que essas máscaras não mantenham contato com o meio externo para não haver ali a aquisição de micro-organismos presentes no ambiente, e com isso essas máscaras elas ficam protegidas junto com os broncodilatadores, que são os medicamentos utilizados para os pacientes com pneumonia, com asma, pacientes com DPOC, com problemas pulmonares, para melhorar ali a questão ventilatória, respiratória do paciente. E cuidados com a diluição e a administração de medicamentos. Então, por exemplo, você dilui a maioria dos medicamentos com água destilada ou água para injeção. Principalmente os medicamentos antidiuréticos, medicamentos antihipertensivos, que são administrados por via endovenosa, são feitos por via endovenosa e diluídos através de água destilada. Mas nem todos os medicamentos são diluídos com água destilada. Alguns deles, como por exemplo hidrocortisona ou vitamina B, C, aliás, hidrocortisona não, a vitamina B, a vitamina C e alguns outros antibióticos, como por exemplo o ciprofloxacino, são diluídos ou diretamente no soro fisiológico, soro Ringer, ou então em soluções próprias específicas desses medicamentos. Então, ter muito cuidado na questão da administração de medicamentos, de saber diluir corretamente, de saber qual é o diluente que vai ser utilizado ali para cada fármaco, para cada medicamento, e também, claro, as vias de administração certas e a questão do paciente correto, como a gente estudou em farmacologia. Cuidados com os inaladores e outras fontes de oxigênio. Desinfecção concorrente dos inaladores, descarte dos catéteres nasais após o uso, aqueles catéteres que a gente utiliza, aquelas duas mangueirinhas, dentro do nariz do paciente, devem, depois de um uso prolongado, ser descartados, certo? Esses catéteres não são equipamentos reaproveitáveis, eles são descartáveis, para que não, a gente descarta eles para que outro paciente não venha a usar e haver ali uma contaminação, infecção cruzada entre um paciente e outro. Observar o fluxo de oxigênio das máscaras de Venturi. Então, eu mostrei a vocês na aula de equipamentos da clínica médica. Cada máscarazinha de Venturi tem uma cor diferente com relação ao seu filtro. Ao filtro da máscara, que é por onde vai fornecer ali o fluxo de oxigênio. Então, nós temos a máscara com filtro laranja, verde, branco, acho que se não me engano é azul também. Cada um daqueles filtrozinhos vai indicar a quantidade de oxigênio, como eu já mostrei a vocês em aula anterior. Estocagem dos materiais para intubação, que no carrinho de emergência, esses materiais de intubação devem estar colocados na segunda gaveta, certo? Do carrinho de emergência. Os materiais de intubação, como por exemplo, tubos endotraqueais, laringoscópios, fio-guias para os tubos
endotraqueais, eles são mantidos na segunda gavetazinha do carrinho de emergência, que é para, se esse paciente agravar a situação clínica dele, o médico vai precisar intubar esse paciente e a equipe de enfermagem é quem auxilia nesse procedimento de intubação. E a equipe de enfermagem deve exatamente saber aonde acondicionar esses materiais, que no carrinho de emergência fica na segunda gaveta. A utilização do AMBU. O que é o AMBU? Não sei se vocês já pagaram a disciplina de urgência e emergência. O AMBU é aquele sistema que é um dispositivo da bolsa, válvula e máscara, onde a gente utiliza o AMBU para ventilar o paciente, principalmente quando ele encontra-se em parada cardiorrespiratória. E no ambiente de clínica médica é muito comum a gente encontrar pacientes que evoluem para a parada cardiorrespiratória. Por isso que na clínica médica deve ter ali o carrinho de emergência com todos esses equipamentos, medicamentos que vai ali reverter a parada. E o AMBU, ele deve ser utilizado principalmente para ventilar o paciente intubado ou não, certo? Cuidados de asepsia com as terminações das fontes de oxigênio. A gente precisa manter limpa essas fontes de oxigênio, tanto na parede como nos cilindros de oxigênio, para evitar ali a propagação de micro-organismos infectantes por via respiratória. Cuidados com os prontuários e outros impressos da clínica médica. Então, se recomenda a estocagem organizada e em ordem alfabética dos prontuários dos pacientes. Normalmente, os prontuários das enfermarias masculinas ficam separados dos prontuários femininos, para, assim, uma melhor organização e fluxo no momento ali de executar as ações de enfermagem e de registros, certo? Então, a gente recomenda separar os prontuários masculinos dos prontuários femininos. Essas anotações de enfermagem, elas precisam ser coerentes, né? Conforme eu falei para vocês na aula passada sobre anotações de enfermagem, o modo que a gente descreve a evolução de enfermagem, como o paciente se encontrava ali no plantão, quais sinais e sintomas, quais cuidados de enfermagem, quais equipamentos utilizados para prestar um socorro médico ao paciente de forma adequada. Então, tudo isso nós procedemos com relação aos registros dos prontuários dos pacientes. Fixação em mural de protocolos, dosagens de insulina e outros medicamentos e da escala de plantões. Então, tudo que for de impresso, de protocolo, às vezes tem lá no quadrozinho, né, de avisos, um protocolo dizendo: o paciente desenvolveu tantos miligramas de glicemia. Glicemia do paciente está entre 150 e 200. Então, ali você vai administrar de 2 a 4 unidades de insulina regular. Mas se esse paciente apresentar 300 a 400 de glicemia elevada, você vai administrar cerca de 6 a 8 unidades internacionais da insulina. Então, já são protocolos padronizados que ficam lá na clínica para você ter um norte e você saber o que fazer se o momento apresentar uma crise, se o paciente apresentar uma crise, e nessa crise você já tem um protocolo ali para você saber o que você vai fazer até que você chame o médico e também o médico avalie a situação. Então, a questão dos registros, dos prontuários, é muito importante, tanto pela questão do embasamento do profissional, né? Lembrem-se, como eu havia falado na aula passada, o profissional que registra, que anota, o profissional que faz um bom registro de enfermagem, ele está respaldado e também se protege de eventuais ações penais ou judiciais que possam também incluí-lo ali na responsabilidade de algum paciente. O registro que a gente faz sempre é o melhor meio de proteção para o nosso próprio desempenho das nossas atividades. Bom, gente, essa aula de hoje foi mais um pouquinho para falar sobre a questão da organização, né, da clínica médica, vocês conhecerem quais são as partes, as dependências da clínica médica, como é feita a estocagem de alguns medicamentos, como é feito o manuseio de alguns equipamentos em clínica médica e também para a gente conhecer um pouquinho o fluxo e a rotina nas unidades hospitalares. Claro, quando a gente for trabalhar em algum hospital, em alguma clínica médica,
Essa instituição que a gente for trabalhar, normalmente tem protocolos, tem rotinas, tem normas de trabalho específicas de cada setor, né? de cada instituição. E que essas normas a gente vai se adequando a elas no dia a dia, na prática e na nossa atuação profissional. Certo? Obrigado a todos pela atenção nessa aula de hoje e nós retornaremos na próxima aula. Qualquer dúvida, estarei disponível durante o horário da aula para estar com vocês aí sanando essas dúvidas. Tchau!